A paz do Senhor, meus amados. Aqui é a irmã Rosane Dias, a serva do Senhor, que o Senhor tem colocado no meu coração, muitas coisas que Ele tem me revelado, e Ele tem a cada dia falado no meu coração para passar, compartilhar, tudo que Ele tem me revelado, colocado no meu coração através da palavra dEle. E eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E eu creio que Deus quer falar também ao coração de muitos, Por isso eu estou aqui, para estar à disposição do Senhor, para que Ele possa me usar como instrumento em suas mãos para levar sua palavra, àqueles que precisam e necessitam conhecer e prosseguirem conhecendo, ao Senhor e a sua palavra, E eu gostaria nesse momento de deixar, compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, aqui na Segunda Crônicas, no livro de Segunda Crônicas, no capítulo 20, onde Deus fala, quando fala que Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Eu gostaria de ler um pouco aqui da palavra de Deus, que fala assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram à peleja contra Judá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, não a destes, a semente de Abraão, teu amigo para sempre, E vamos então pular aqui para o versículo 13, que fala assim: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco.
ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Oh, louvado seja o nome do Senhor, né? O texto, como é muito grande, eu não vou ler todo, mas aqui no versículo 29 fala assim: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Amém? Então, amados, o Senhor me deu essa palavra, trouxe ontem no meu coração essa palavra, e o Senhor aqui falou algumas coisas, né, a respeito de como que o Senhor age com o seu povo, com aqueles que buscam a Ele, com aqueles que confiam nele, com aqueles que se posicionam na palavra dele e com isso, né, dão a Ele a condição de manifestar o poder dele, né, e mostrar que Ele realmente é Deus, só Ele é Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus que agindo e operando, nada nem ninguém pode impedir. Aqui está explicando no reinado do rei Josafá, na época do povo de Israel, Josafá era rei de Judá, e vinha contra aquele povo de Judá, que era o povo de Deus. Vários inimigos se uniram para pelejar contra Judá. Quando o rei Josafá, que era o rei de Judá, soube dessa notícia que vinha contra ele e contra o reino de Judá, essa nação de Judá, o povo de Deus, esses inimigos, todos esses inimigos, porque foram vários reinos que se uniram para pelejarem contra Judá, contra aquele povo, contra aquela nação. E quando Josafá ficou sabendo disso, de início ele temeu, mas depois ele se colocou a buscar o Senhor. Ele entendeu, né, que aquele exército de inimigos que vinha contra eles era grande, mas que maior o Deus que eles serviam. Então ele colocou-se diante do Senhor, a buscar a Deus, a invocar o Senhor, e ele proclamou a toda a nação, né, a fazer um jejum, a entrar em jejum, a entrar também com ele em oração, para buscar o Senhor, para buscar do Senhor a direção, para que eles pudessem agir, né, e dar a Deus a condição de manifestar o poder dele em favor do seu povo e dar ao seu povo a vitória contra os seus inimigos. E não é diferente nos nossos dias. Nós vemos aqui que quando eles se puseram a buscar o Senhor, a jejuarem, a buscarem, diz aqui que toda aquela nação, todo aquele reino se uniu para buscar o Senhor, e todos, desde as crianças, né, das mulheres, todos se uniram, né, para buscar o Senhor, né, e jejuaram e ficaram ali buscando o Senhor para que Deus desse a eles, né, uma solução diante daquele problema, daquela situação difícil que eles estavam passando, né? E quando eles se puseram a buscar, a clamar, a invocar o Senhor, Deus os ouviu e os respondeu, né? Porque quando nós buscamos a Deus, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, quando nós cremos que o nosso Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer inimigo que se levante contra a nossa vida. Pode se levantar um exército, né, numeroso contra nós, mas se nós cremos que o nosso Deus é muito maior e o buscamos, o invocamos, ele se manifesta em nosso favor, né, para nos dar vitória. Foi o que Deus fez
com aquele povo, com aquela nação de Judá. Deus ali começou a se revelar àquele povo, a usar o seu profeta para falar com aquele povo, para dar direção àquele povo, para revelar, né, até onde estavam os inimigos. Porque ele mesmo diz, né, clama a mim e responder-te-ei. Ele diz lá em Jeremias 3,33, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde, Ele nos revela oculto e escondido, Ele nos mostra como devemos agir. E quando nós nos posicionamos na palavra dEle, a gente dá condição a Ele de manifestar o poder dEle, né? E nos dá a vitória diante de toda e qualquer situação, diante de toda e qualquer batalha. E ele disse que várias vezes a Josafá e seu povo: não temais, porque essa peleja não é vossa, mas é minha, é do Senhor, né? Então, Deus não mudou. Nós temos que crer que Deus é o mesmo, Ele não muda, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente o mesmo. A nossa fé, a fé do povo de Deus de hoje, dos filhos de Deus de hoje, que não está sendo a mesma dos nossos irmãos do passado, do povo de Deus do passado. Portanto, hoje, o Senhor me traz ao coração para passar, para mim e para todos que estão ouvindo: Ele não mudou, Ele é o mesmo. Se nós manifestarmos a mesma fé do povo de Deus do passado, Deus também manifestará o mesmo poder, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Amém, amados? Ele não mudou, Ele é o mesmo, e Ele é o Deus que manifesta o seu poder quando Ele encontra a fé, quando nós manifestamos a fé nele, quando nós invocamos com fé o nome dele. Ele manifesta o seu poder. Ele diz que se crermos, nós veremos a glória dele, o poder dele se manifestar. E Deus quer manifestar a sua glória, Deus quer manifestar o seu poder hoje também, nos nossos dias, na vida do povo dele, dos nossos dias, hoje, nas nossas situações que temos vivido, ou nos problemas que temos enfrentado, que tem se levantado contra a igreja, contra o povo de Deus, contra as nações, contra os povos. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de batalhas, né? Vivemos uma batalha travada diária contra o mal, contra os inimigos do povo de Deus e de todos aqueles que Deus criou à imagem e à semelhança dele. Nós estamos travando essa batalha diária, porque os dias estão se findando, tudo está se cumprindo, o mundo está caminhando para o fim. Nós que conhecemos a palavra, nós sabemos disso. Então é tempo da igreja se despertar, é tempo da igreja se levantar como se levantou Josafá e se unir, porque Deus só pode manifestar a bênção dele onde existe união. Nós precisamos parar com essa coisa de divisão, né? Porque enquanto estivermos desunidos, nós não daremos a condição de Deus ordenar a bênção sobre o seu povo, sobre a sua igreja, né? Olha, precisamos nos unir, povo de Deus, vamos nos unir. Vamos, num só espírito, num só propósito, como fez Josafá, colocar a igreja para clamar, para invocar o Senhor, para entrar em jejum, em oração, num só espírito, num só propósito, e nós iremos ver o poder de Deus se manifestar. Deus quer manifestar o seu poder nesta terra, mas é necessário que o seu povo se una primeiramente e depois clame a Ele. Porque quando clamarmos, Ele vai nos responder, Ele vai nos revelar o que está oculto, o que está escondido, Ele vai nos dar as estratégias para que possamos usar, de maneira que venhamos dar a Ele a condição de Ele agir
e manifestar o poder dele em favor daqueles que buscam a ele, que confiam nele, que clamam e invocam o nome dele em verdade. Em nome de Jesus, amados, vamos abrir o nosso coração, vamos nos posicionar, da palavra do Senhor. É necessário que o povo de Deus se volte para a palavra. Deus não está podendo agir porque o povo está desapercebido, afastado, agindo de maneira que não tem agradado ao Senhor. Mas quando o povo de Deus se voltar para o Senhor, para a palavra, se voltar a colocar-se na posição de filhos do Senhor, aqueles que obedecem a sua palavra. Por que aquele povo teve vitória? Porque obedeceu a palavra do Senhor, se posicionou na palavra que Deus os deu. Então, quando nós também, como filhos de Deus, nos posicionarmos na palavra do Senhor, passarmos a agir de acordo com a sua palavra, nós iremos dar condição ao Senhor de manifestar o poder dele na nossa vida, nas nossas causas, nas nossas situações, e nos dar vitória diante de todas elas. Porque Deus é o mesmo, ele não mudou. Para Deus nada é impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é o Deus que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Ele é o Deus que só com uma palavra ele ordena e todos têm que obedecer. Ele quer dar ordem para que a sua igreja e todo mundo, que está passando por tantos problemas, esses problemas, que o mundo tem passado, Deus quer dar a palavra, para que seja dado basta, diante de tantas situações difíceis que nós estamos vivendo. Mas Deus só vai poder dar o basta, quando o povo dele clamar, se unir, clamar, buscar, invocar o nome dele em verdade e se posicionar, na sua palavra como verdadeiros filhos do Senhor. Que Deus possa, através do seu Espírito Santo, falar melhor em cada coração. Não vou me estender nessa palavra, mas eu creio que até aqui o Espírito Santo, já falou ao seu coração. Ele há de continuar falando, aos nossos corações no decorrer dos outros vídeos, que Deus possa, através do Espírito Santo, fazer a obra necessária em cada coração, em cada vida. Amém?